O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais, estamos unidos num só coração e numa só fé. Hoje a igreja volta o seu olhar para o céu e enche-se de alegria ao contemplar uma multidão que já participa da glória e da plenitude da felicidade em Deus. Os santos e santas. Na Bíblia, só Deus é o santo por excelência. A natureza de Deus é justamente essa, né? A santidade, a perfeição no amor. Ele é o Deus 3 vezes santo, como costumamos chamá-lo e até invocá-lo. Ao Pai dizemos que Ele é a fonte de toda santidade. Toda santidade vem do Pai. A Jesus, o Filho eterno, nós sempre cantamos no hino do Glória: só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Ele é o Santo dos Santos. E ao Espírito de Deus dizemos que Ele é o Espírito Santo. É aquele que desde o dia do nosso batismo opera, ou então tenta operar em nós essa obra de santificação em nossas almas. Mas este Deus 3 vezes santo nos quis também participante da sua vida divina. É o mesmo que dizer que Ele nos chama a participar da sua santidade.
Ele nos criou para isso, para sermos santos nele e por ele. Os protestantes, vindo desde Lutero e de Calvino, não acreditam na santidade. Não acreditam que os cristãos podem ser santos. Isso faz parte da doutrina deles. Eles dizem: só Deus é santo. E nós, cristãos, mesmo que dependemos da graça de Deus, mas jamais vamos poder participar da sua santidade, pois somos pecadores e seremos pecadores até o fim da nossa existência. É claro, tem uma parte de verdade nisso que os nossos irmãos separados defendem sua doutrina. Só Deus é santo mesmo. Ele é santo na sua natureza, Ele é santo na sua essência, Ele é santo no seu ser mais profundo. Mas se nós olharmos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que é que nós vemos? Um Deus que se revela ao ser humano, chamando o ser humano a participar da sua glória, do seu amor e da amizade com Ele. Justamente porque este Deus, Ele, por iniciativa da sua graça, quer nos fazer participantes da sua santidade. Nós, seres humanos, pecadores sim, por nós mesmos, por mais boa vontade que teremos, jamais vamos conseguir ser santos, jamais vamos conseguir participar da santidade de Deus. Mas, se Ele nos chama, é porque Ele sabe que com a sua graça, trabalhando em nossos corações abertos para Ele, Ele pode sim realizar essa obra de santidade na nossa vida. Quem é o santo na Bíblia? É aquele que aceitou a amizade com Deus, que buscou viver em intimidade com Deus. O santo, ele fez uma opção radical, de viver na vontade de Deus acima de tudo. A exemplo de Maria, nossa Mãe Santíssima. Apesar que Nossa Senhora, em relação a nós, ela tem uma vantagem muito grande, né? Ela já nasceu santa. Diferente de nós, como diz o Salmo 50, nós já nascemos no pecado. O pecado de Adão, que acabamos herdando em nós. Nossa Senhora já nasceu na santidade, pois foi concebida sem pecado. Mas ao longo da sua vida, ela não permitiu que nenhuma mancha de pecado entrasse nela, porque a sua decisão foi radical. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria fez a opção de viver na vontade de Deus. Esta é a vocação de todos nós. Já o Concílio Vaticano II, este grande movimento de renovação da igreja que aconteceu na década de 60, nos falou no seu principal documento, Lumen Gentium, Luz das Nações, um documento que fala da missão da igreja no mundo. E o Concílio Vaticano II nos ensinou dizendo: esse chamado universal à santidade não pertence apenas à hierarquia da igreja. Quem é a hierarquia da igreja? O Papa, os bispos, os padres, os diáconos, os que participam do sacramento da ordem. E continua o concílio nos falando: e nem é apenas para os consagrados religiosos, que fizeram a opção de viver a sua vida cristã, através dos votos de pobreza, castidade e obediência. E nem é apenas para
aqueles que foram elevados à honra dos altares, os santos canonizados. Porém, essa chamada universal para a santidade, ela se faz para todos os cristãos batizados, pois todos os cristãos são chamados a configurar a sua vida neste mundo, a vida do próprio Cristo, que se dá num contínuo caminho de conversão e de volta para Deus. Olha aí o ensinamento da igreja, né? Nenhum cristão batizado pode se sentir fora dessa chamada universal para a santidade. E a primeira leitura que nós ouvimos do livro do Apocalipse nos lembra essa chamada universal para a santidade, onde São João fala de uma multidão no céu que não se podia contar. Primeiro ele fala de uma pequena multidão, né? Viu 144 mil vestidos de branco e que tinham sido marcados na fronte pelo sinal do Cordeiro, pela cruz do Cordeiro. Mas depois São João vai falar de uma outra multidão incontável. Essa não tinha como contar, também estavam vestidos de branco, uma multidão vinda de todos os povos, raças e línguas, prostrados diante do Cordeiro, e cantavam os seus louvores. Podemos dizer que essa pequena multidão, contável, 144 mil, são os santos reconhecidos pela igreja, os canonizados. Eles são a minoria, sabia? No seio da igreja. Mas essa multidão incontável são aqueles cristãos anônimos de todas as épocas da igreja, cristãos vindos de todas as partes, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas. Podemos dizer que essa multidão incontável que já se encontra no céu são os santos do Antigo Testamento, desde Abel, Abraão, Isaque, Jacó, até os profetas. São os santos do Novo Testamento, os apóstolos, os mártires, os confessores da fé, as virgens. E são os santos de cada época da igreja, reconhecidos e anônimos. O livro do Apocalipse quer nos convencer desta verdade, queridos irmãos. A santidade não é só para um grupinho de eleitos, de escolhidos por Deus. Uma grande tentação também para nós católicos é não acreditar na santidade como os protestantes não acreditam. Nós católicos podemos acreditar na santidade, sim, de outros. A santidade daqueles que foram elevados à honra dos altares. Ah, padre, a santidade para um São Francisco, sim. Para uma Santa Teresinha do Menino Jesus, sim. Para um Santo Antônio de Pádua, sim. Mas para mim, padre, eu pecador, eu miserável, tem alguns que até fazem isso. Deus me livre. Como se a santidade fosse algo ruim, ou algo que não é para nós. Se eu achar que eu estou livre desse chamado universal à santidade, então pode esquecer o céu, hein? Pode esquecer o céu. Porque só vamos entrar no céu se formos santos, se nos deixarmos santificar por Deus. A santidade é para todos os filhos de Deus. E se a igreja eleva a honra dos altares, alguns, é justamente para nos lembrar que nós também somos chamados à santidade. Os santos são modelos para nós, são exemplos de cristãos para nós, mas também são setas que nos apontam o caminho da santidade.
São setas que nos apontam para aquele que é o autor de toda a santidade, o Cristo. Os santos não apenas nos apontam para Cristo, mas nos levam para Cristo. E qual é o caminho de santidade que Cristo aponta para nós? Nós ouvimos no Evangelho de hoje as bem-aventuranças, quando Jesus quis deixar para os discípulos um plano de santidade, um caminho claro e seguro. Jesus não mandou os discípulos fazerem coisas extraordinárias, não mandou eles realizarem grandes sacrifícios. Jesus apenas lhes mostrou o caminho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, aqueles que não se deram à vingança, aqueles que não pagaram o mal com o mal, que não foram violentos, que não colocaram lenha na fogueira, né, para as discórdias crescerem em nossa volta. Bem-aventurados os mansos, a exemplo do coração manso de Jesus, porque deles é esta terra. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, porque não se deixaram contaminar com os valores errados deste mundo, as ideologias deste mundo, contrárias ao Evangelho. Puros de coração, aqueles que só aceitaram o Evangelho em suas vidas, não se deixaram levar por nenhuma ideologia política, socialista, comunista ou qualquer outro tipo de ideologia neste mundo. Bem-aventurados os que buscaram promover a paz num mundo mergulhado em discórdias, em guerras, mas foram promotores da paz aonde viveram, espalharam a paz que vem de Cristo. Bem-aventurados que foram incompreendidos, perseguidos, caluniados por causa do meu nome, e mesmo assim não abandonaram a sua fé, porque grande será a sua recompensa nos céus. Olha aí, Jesus apontou o caminho das bem-aventuranças, mas precisamos entender o significado dessa palavra bem-aventurado. Se olharmos no dicionário bíblico, a palavra no original, que vem do grego, significa: felizes plenamente sereis vós. Isso é o que significa a palavra bem-aventurado, hein? Felizes plenamente sereis vós. Não é uma felicidade qualquer, não. Não é uma felicidade que a gente encontra neste mundo, não. Em nada neste mundo, nem nas pessoas, nem nas coisas, nem nos bens que podemos possuir, poucos ou muitos. É uma felicidade plena, porque só Deus pode realizar em nós. Só vamos encontrar nele. Mas aí vem o outro lado da moeda. Jesus fala de bem-aventuranças, de um caminho de felicidade plena, que já começamos a construir neste mundo, mas que se dá no meio das provações deste mundo, se dá no meio das lutas, das aflições deste mundo. Jesus é muito realista. As bem-aventuranças é um caminho de santidade, é um caminho de felicidade plena, porque o bem-aventurado aprende, no meio das provações deste mundo, no meio das aflições deste mundo, a colocar a sua única confiança em Deus. Este é o bem-aventurado, é aquele que não perde o Cristo de vista neste mundo, no meio das aflições, no meio das maiores provações da vida. O bem-aventurado
renova continuamente a sua confiança em Deus, a exemplo do próprio Jesus. O bem-aventurado, no meio das suas aflições, no meio das suas provações, se entrega cada vez mais a Deus. E assim ele vai se santificando neste mundo, porque é Deus que o santifica, na medida em que ele se entrega a Deus cada vez mais. A santidade é um casamento, queridos irmãos, e um casamento muito mais perfeito do que os casamentos deste mundo. A santidade é um casamento que se dá, e deve se dar, entre a graça de Deus, esse Deus que está decidido em nos santificar, porque Ele nos criou para isso, e um casamento que se dá também pela docilidade do nosso coração, pela entrega do nosso coração continuamente a Ele. Olha que casamento perfeito. Se acontecer isso, vai gerar santidade. A graça de Deus trabalhando na docilidade do nosso coração, na abertura do nosso coração, na entrega a Ele. Por isso que a santidade é possível. Nós não estamos sozinhos, como Lutero pensava, dizendo que o homem está entregue às suas misérias. E até hoje, esse movimento do protestantismo acredita nessa doutrina de Lutero. O homem não pode ser santo porque ele está entregue às suas misérias. Nada disso. Uma vez que nos decidimos pelo Cristo, estamos entregues à graça de Deus. Uma graça que vai exigir sim a nossa colaboração. No Antigo Testamento, Deus já fazia esse chamado à santidade para o seu povo. Olha lá no livro do Levítico: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Mas no Antigo Testamento o povo só tinha o que para ser santo? Os 10 mandamentos. E que continua sendo para nós um caminho de santidade, hein? Não joguemos a tábua dos mandamentos no lixo, hein? Porque se a gente abandonar um só mandamento da lei de Deus, já estaremos fora da santidade. Mas quando vem Jesus, até nós, o autor de toda a santidade em nossa vida, Jesus nos traz graças ainda maiores para a nossa santificação. Ele deixou a sua igreja para nós. Ele deixou o seu evangelho. Ele deixou o ensinamento dos apóstolos, que na verdade são os ensinamentos dele mesmo. Ele nos deixou a sua mãe santíssima. Podemos contar com a ajuda dela. Ele nos deixou os sacramentos. A Eucaristia é o próprio Cristo vivendo em nós, para que a gente faça o nosso caminho de santidade nessa união com Jesus. E Jesus, sabendo que a gente iria enfrentar uma verdadeira luta ao longo da vida pelos nossos pecados, nos deixou o sacramento da confissão, onde a gente pode sempre voltar para o caminho da santidade através da confissão. Jesus nos deixou todas as graças para a nossa santidade. Nenhum cristão pode ficar dando mais essa desculpa, porque isso seria se deixar levar pelo ensinamento de Lutero. Eu sou pecador mesmo e estou entregue nas minhas misérias. Por mais que eu faça algo pela minha santidade, eu não vou conseguir. Você e eu, nós não estamos entregues às nossas misérias. Só se quisermos. Só se quisermos viver entregues às nossas misérias. Desde quando Deus enviou o seu Filho até nós, nós estamos entregues à graça de Deus. E quanto mais deixarmos essa graça de Deus trabalhar em nós, mais santo seremos. Queridos irmãos, quando a igreja celebra esta
grande festa de hoje, de todos os santos e santas, a igreja está querendo nos lembrar de uma multidão de santos que viveram entre nós. Pessoas como nós, não só aquelas elevadas à honra dos altares, foram cristãos como nós, foram pais de família, foram mães, foram donas de casa, foram trabalhadores rurais, mas também empresários, industriários, trabalhadores pobres, trabalhadores de uma classe mais alta, foram professores, foram crianças, foram adolescentes, foram jovens santos, que não perderam tempo nessa vida, com aquilo que não nos leva para Deus. Foram pessoas como nós, casados, esposos e esposas. Até eu posso dizer, nessa paróquia mesmo, eu conheço pessoas que eu já encomendei para Deus, que já partiram, e pessoas que ainda vivem no meio de nós, que são santos, no sentido de que estão fazendo um caminho de santidade maravilhoso, deixando um testemunho para nós de santidade de vida, e são donas de casa, que nem estudo têm, mas que se entregam a Deus a cada dia, no meio das suas aflições, no meio das suas lutas, no meio das suas maiores provações, se entregam a Deus com fidelidade. É o nosso chamado. E olha, meu irmão, minha irmã, Deus nos chama a ser santos, porque Ele nos quer felizes, felizes. Sabe quem são as pessoas mais felizes deste mundo? São os santos. Foram as pessoas mais felizes deste mundo, porque eles se entregaram àquele que é a fonte de toda a felicidade. Bem-aventurados sereis vós. É o caminho de felicidade ao qual Cristo nos chama. Não percamos tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.